Fala, meu pequeno gafanhoto, professor Maico aqui, ó. Mais uma aulinha no Premonição Ezen. Aulinha para te dar o pulo do gato da reta final. Deixa o inimigo agir, não chega deixando o like, fazendo a sua inscrição para não perder nenhum conteúdo do começo que você está no Praticando Matemática, o maior e melhor canal de matemática para ESA do Brasil, beleza? Então, o material dessa aula já está disponível para você fazer o download, tá? Clica aqui embaixo, materialzinho para você baixar e já começar a fazer as suas revisões bisuradas, beleza? Então, quer um tópico específico para revisar? A gente vai fazer com carinho, mas se você botar o comentário aí de qual tópico você quer. Então, sem muitas delongas, vamos para a aula. Se A e B são matrizes de ordem respectivamente 2 por 3 e 3 por 2, a matriz por produto de A por B, e aí, cara, é uma questão muito simples que você resolve em uma linha. Uma linha você resolve. Só que para você matar isso aqui, você tem que saber a definição. Matriz A, ela é 2 por 3. Eu vou multiplicar uma matriz B, que é 3 por 2. Primeira pergunta que eu te faço aqui é: você sabe quando que a multiplicação de matrizes, né, ela existe? A existência da multiplicação de matrizes? Só dá para você multiplicar a matriz, uma com outra, uma matriz com outra, se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas, o quê? Da segunda. Show? Só dá para você multiplicar quando a coluna, o número que tiver na coluna da primeira é igual ao número que tiver na linha da segunda. Então, eu não posso multiplicar, por exemplo, uma matriz 2 por 4. Eu consigo multiplicar com uma matriz 2 por 6? Não, porque a coluna da primeira não é igual à coluna da segunda. Quando eu falo a coluna, eu estou falando o número, tá? A quantidade de... quantidade não, o número que está na coluna da primeira tem que ser igual ao número que está na linha da segunda. 3 e 3, esse produto existe. Porque ele está falando aqui, ó, não está definida, tá vendo? Se ele está falando que não está definida, ele podia lançar uma assim, ó. Ele podia vir aqui no talento, ó. A matriz A é 2 por 1. A matriz B é 2 por 3. A matriz produto, aí tu podia lançar, não está definida, porque nesse caso aqui não daria. Isso é uma cara de ESA cobrar isso aqui, cara. É a cara da ESA cobrar isso daqui. Eu vejo isso na prova, assim, ó. Está aparecendo aqui a visão da prova e eu vejo caindo essa questão. Beleza? Agora, quando você pode multiplicar, ou seja, quando esse produto ele existe, acontece o seguinte. Pensa assim, ó. A primeira matriz e a segunda matriz estão formando um casal e aí eles vão ter um filho. Esse filho ele vai herdar características. Então vai ter características do pai, características da mãe. Como é que vai funcionar essa característica? O filho, o produto, ele vai herdar a quantidade de linhas da primeira matriz e vai herdar a quantidade de colunas da segunda matriz. É uma outra coisa que tem que saber. Tem que saber multiplicar a matriz? Tem, cara, tem que saber. Mas sobre a teoria da multiplicação, o que é muito importante? Saber quando você pode fazer o produto e quando você faz o produto, o que acontece? O que acontece? Você tem o produto herdando a quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda. Então, essa matriz C é uma matriz 2 por 2. Como a quantidade que está ali, ó, o número da linha é igual ao número de coluna, é igual ao número que está na coluna, essa matriz é uma matriz quadrada, beleza? Então, ela é uma matriz quadrada e a ordem dela é 2, porque a matriz quadrada, você não precisa falar 2 por 2. Você só fala assim, ó, quadrada de ordem n. 3 por 3, quadrada de ordem 3. 5 por 5, quadrada de ordem 5. Beleza? Então, é a nossa gloriosa letra C. Vamos falar de um assunto aqui que sempre aparece em provas, que é o assunto de probabilidade. Nesse caso aqui, eu vou utilizar uma regra muito importante que você tem que conhecer, a chamada regra do ou, mas que muita gente pensa que a regra do ou é apenas a regra da soma, porque a regra do ou em probabilidade é a regra da união entre eventos. Eu estou dizendo o seguinte, fazer uma revisão para você. Só essa revisão merece o teu like aí. Deixa o teu like aí, como diz o Maicon aí, pequeno gafanhoto. Olha só, eu tenho bem aqui o seguinte esquematozoide. Eu tenho aqui um evento A, um evento B. E eu gostaria que você lembrasse quem é o P de A unido com B. Quem é a probabilidade de A unido com B? P de A união B, isso aqui vai ser, Moura, deixa eu lembrar, esse cara vai ser
o P de A, olha lá, pega a visão, P de A, tudo bem? Posso anotar aqui? Pode, prof. Então, eu tenho P de A, mais eu tenho também aqui o P de B, a probabilidade de B, tudo bem? Mais P de B. Colocar aqui ao lado. Só que acontece que a gente errou. Por quê? Porque teve uma região ali que eu somei mais de uma vez. Que região é essa que eu somei mais de uma vez? É esse pedaço bem aqui, que é a nossa interseção. Então, se esse pedaço foi adicionado mais de uma vez, eu preciso corrigir. E como é que a gente faz a correção? Retira uma vez. Então, essa é a fórmula aqui, eu não sei se você já conhecia, mas da união entre dois conjuntos ou entre dois eventos da probabilidade. Então, repita comigo. P de A união B é P de A mais P de B menos a interseção. No esquema lá, eles chamam de MN, não importa, é a mesma situação. Show de bola? Um outro detalhe importante, ele usa na questão aqui um termo que você tem que saber. Ele fala bem aqui que os eventos são eventos independentes. O que quer dizer isso? Que os eventos são independentes. Basicamente está dizendo, vale a regra da multiplicação. Eu estou te dizendo, se eu precisar calcular uma probabilidade de A e B, de A interseção B, eu faço P de A vezes P de B. Então, isso é quando a questão falar que os eventos são independentes, vale a regra do produto, que a gente chama de regra do E, a regra da multiplicação. Show de bola? Então, agora eu vou resolver. Lembra que o meu A é o M, o meu B é o N para essa questão aqui. Em um evento, ele fala assim, o espaço amostral E considera-se a ocorrência de duas epidemias, com dois eventos independentes, um M e um N. Sabe-se que a probabilidade de ocorrer o evento M é 40%. Então, você chega aqui, a probabilidade do evento M é 40%. Então, vou colocar assim, P de M é 40%. Podemos colocar em decimal, 0,4. Mura, da onde veio 0,4? 40 dividido por 100, 0,4. Aqui eu tenho a probabilidade de N. Ele não falou de N. Olha, ele não falou. Quer saber esse N. Então, eu vou chamar de X. Então, evento N, bem aqui é X. E aí, vou começar a montar o esquema. Qual é o esquema? Você pode substituir nessa nossa relação aqui. P de A união B, P de A mais P de B, menos a interseção. E eu tenho o seguinte. Esse P de A união B é o P de M unido com N, 80%. Só que 80% é 0,8, 0,80. Tudo bem até aí? E o P de A? Meu P de A é o P de M, que é 0,4, mais o P de B, que é X, e bem aqui que está aquela jogada. Ele não falou que os eventos são independentes? Então, P de A e B, o P de A e B da interseção é o P da multiplicação, já que os eventos são independentes. Então, bem aqui você mata a questão fazendo 0,4, coloque aí, 0,4 vezes x. Após isso, basicamente é isolar o x que acabou a questão. Mas, Mura, não posso fazer diferente? Poderia, você podia fazer desenhando por conjunto, que queira ou não, essa fórmula é conjunto. Depois você coloca aí nos comentários qual foi o modo que você resolveu, tá bom? E se chegou, evidente, no mesmo resultado. Bem aqui vai ficar 0,8 menos 0,4 igual a x menos 0,4x. Posso colocar logo? Você me permite? Recorde que bem aqui é o número 1. Então, eu tenho R$1 menos 40 centavos, 60 centavos, 0,6x. Então, aqui do outro lado, eu tenho 0,4 igual a 0,6. E aí, você vai isolar o x. Eu vou ter que x é igual 0,6 está dividindo, está multiplicando, passa dividindo. E aí, você dá uma pachacada aqui, ó. Esquece a vírgula, pachaca, Opa! esquece.
Pá. E aí ficou, divide por 2 em cima, por 2 embaixo, e aí você gabaritou aí 2/3 é a Rapidola, resposta da travou aí. questão. Volta aí no... O inimigo agiu aí, o inimigo agiu aí. Volta aí no 0,4 igual a 0,6x, cortou, travou aí tua internet, aí ficou tudo escuro e voltou agora. Volta lá Voltou? no... volta lá no 0,4 igual a 0,6x. Tá. 0,4 igual a 0,6x. Esse carinha está multiplicando bem aqui. Vai passar dividindo. Vai ficar 0,4 dividido por 0,6. Aí elimina a vírgula em cima, elimina a vírgula embaixo. 4/6. Aí divida por 2 em cima e 2 embaixo. 4 por 2 é 2 e 6 por 2 vai dar 3. E aí eu tenho 2/3. E aí a resposta é Lero B. Lero B. Questão número 3. Quantas soluções no conjunto dos números reais a equação admite? Eita, se cai essa daqui na prova, hein? Se cai essa aqui na prova, hein? Se cai essa aqui na prova, hein? Choro ou ranger de dente. Cara, quando é uma equação modular que está com soma de funções, porque aqui ó, você pode separar, ó, isso aqui você pode enxergar como uma função f, essa aqui você pode enxergar como uma função g. Então ela está somando funções e aqui igual a 3. Aí tu tem aquele caminho tortuoso, dependendo de como é que for, às vezes é tortuoso, mas às vezes é o único caminho, que é montar o quadrinho, fazer a soma das funções. Lembra? Você monta os quadros, faz a soma das funções, acha a função de várias sentenças e vai trabalhando com as sentenças. Você tem esse caminho, tá beleza? O outro caminho, que eu já falei algumas vezes, mas vale a pena a gente repetir, que é o caminho de dar o chute direcionado. Como é que é o chute direcionado? Ah, Maico, tá ensinando a chutar? Não, pô, tô te ensinando a resolver uma equação modular, tá legal? Com dois módulos somando ou subtraindo. Por exemplo, ó, tem um módulo aqui e tem uma soma no meio. Essa técnica que eu vou te mostrar é a mesma que daria para você fazer com uma função módulo aqui, outra aqui e um menos no meio. Tanto que eu já fiz algumas questões parecidas com essa. E aí, qual é a técnica? É a técnica do 4 casos. Como assim 4 casos, Mike? Você vai fazer mais, menos, menos, mais e menos, menos. Michael, não entendi merda nenhuma. Calma. 4 casos. 2 módulos, você tem 4 casos para você analisar. Mais, menos, menos, mais, menos, menos. O que é isso aí, Michael? Você vai estipular que vai acontecer o seguinte, ó. Se eu estipular que é mais, eu estou falando que o que está dentro do módulo é mais e no outro também é mais. Lembra, se o módulo que está dentro dele é positivo, continua a mesma coisa quando sai. Se o que está dentro do módulo é negativo, o módulo faz o quê? O oposto. Lembra disso? Módulo de x é x se o x é maior ou igual a zero. Módulo de x é menos x se o x for menor que zero. Ele troca. Beleza? O sinal. Então, pega a visão. Primeiro caso, aí eu vou chamar de C1, C2, tá legal? Caso 1, mais. Se eu estou falando que dentro dos módulos é positivo e positivo, o módulo vai repetir o que está ali dentro. Então, eu vou repetir a função x mais x menos 1. Tudo isso igual a 3. Opa, saiu uma equação. X com x dá 2x. O 1 vai para lá somando, 4. X é igual a 2. Guarda isso no seu coração, tá? Você vai separar em casos e vai guardando no seu coraçãozinho. Beleza? Vou fazer o caso 2. Qual é o caso 2? Mais, menos. Se é mais, menos, o que vai acontecer? O primeiro módulo é positivo, então eu mantenho o que está dentro do módulo. O segundo módulo é negativo. Aí, se eu estou falando que é negativo, então eu troco o sinal do que está aqui dentro. Pegou a visão? Eu estou afirmando, ó, a gente está fazendo um chute estipulado. Se eu estou falando que aqui dentro é negativo, o que eu faço? Troco o sinal da função de dentro. Se é x positivo, agora fica x negativo. Se é 1 negativo, agora fica 1 positivo. Tudo isso igual a 3. Mas opa, menos x corta com x, e ele está me dando que 1 é igual a 3. Isso aqui é possível? Não. Isso é uma inconclusão. Então, esse caso não dá. A grande parada dessa brincadeira do estipular o caso é que você vai testando
Você vai pegando caso por caso e vai pegando o valor e vai testando. Em algum cálculo desse, pode acontecer o que aconteceu no caso 2, que dá uma parada impossível, aí já vai para o saco. E aí agora é só você continuar e finalizar com os outros casos. Qual é o caso 3 que eu fiz aqui? É menos e mais. Então, aqui, se aqui for menos, o módulo vai trocar o sinal da função, então vira menos x. Se aqui for mais, o módulo vai repetir, então fica mais x menos 1 igual a 3. Abemos outro problema. Corta, corta, outra parada impossível. Tá dando que menos 1 é igual a 3. Não pode. Não pode. Então já eliminei ali 2 casos. Falta agora o caso 4. Como que eu vou fazer o caso 4? É os 2 com menos. Os 2 com menos. Então vai trocar o sinal da primeira função e da segunda função. Eu vou ficar com menos x mais 1, porque era x menos 1, né? Agora é menos x mais 1. E isso tem que ser igual a 3. Belezinha? Menos x com menos x vai dar menos 2x. O 1 vai para lá subtraindo. 3 menos 1 vai dar 2. X é igual a menos 1. Maicon, tem 2 soluções então. Calma, quieta sua alma, tá? O que você vai fazer aqui? Você vai fazer o teste. Só teve 2 casos que a gente achou um valor de x. Agora você verifica se aquilo ali é solução mesmo, tá? Tá aqui, igual, aqui, ó. Módulo de 2 mais módulo de 2 menos 1 é igual a 3? É, né? Porque aqui dá 2 e aqui dá 1. 2 mais 1 dá 3. Beleza! Corre pro abraço! Achei uma! Vamos fazer outra, vai! X igual a menos 1. Módulo de menos 1 mais menos 1 menos 1 dá 3. Isso aqui dá, porque o módulo troca o sinal, ele fica positivo. Aqui troca o sinal, fica positivo. E 1 mais 2 dá 3. Amassa! Letra C. Ah, Maico, achei mais complicado. Bibibi, bobobó, nananã. Tá, cara, tem gente que gosta dessa forma. Tem gente que gosta de montar o quadro todo. Se fosse um módulo com mais de 2 funções, uma equação com mais de 2 funções modulares, eu ia montar o quadro. Aqui o quadro nem daria tanto trabalho, porque é módulo de x e x menos 1, que são funções muito fáceis. Mas eu gosto de te mostrar essa opção, porque vale a pena a gente ver como é que faz, né? Quando você estipula valor. É um caso bem clássico, ó. O Rapidola pode comentar aqui. Cadê? Deixa eu puxar ele para cá. Quer fazer algum comentário, Rapidola? Deixa eu botar a minha tela aqui maior, a tua menor. Não, gostei da maneira. Tem aquela outra que a gente pode fazer uma tabelinha aí para resolver. Que eu falo que é o quadro, mas não é o quadro de sinais, é o quadro de funções. É que a galera confunde o quadro de funções com o quadro de sinais, né? Pelo menos eu faço assim, né, com a galera normalmente lá. A gente abre a gente chama cada parada de uma função, tipo, aqui é F, aqui é G. Aí eu faço aqui o estudo do sinal da F, faço aqui o da G. Como tá somando, eu somo as 2 paradas, sai aquela de várias sentenças, e das sentenças eu vou igualando, né? É essa parada aí. Show de bola? Deixa eu fazer essa aqui de geometria espacial. A gente vai de pirâmide aqui. E nessa questão é importante você recordar que vai pedir o volume da pirâmide. Qual é a fórmula do volume da pirâmide? Você sabe que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Eu vou desenhar aqui a pirâmide. Vamos tentar desenhar aqui uma pirâmide para ver se sai legal. Ele tem aqui uma pirâmide e ele fala que a base dessa pirâmide aqui, ela é um quadrado. E esse quadrado aí, que é a nossa base, tem perímetro. O que é perímetro? A soma dos lados. A soma dos lados vale 24. Pera lá. Se o perímetro é 24, se a soma dos lados é um quadrado, os 4 lados são iguais. Se vale 24, coloca aí no chat aí quanto é que vale cada lado. 24 dividido por 4 vai ser 6. 6 centímetros cada lado. Cada aresta aqui é 6 centímetros. E aí você tem uma pirâmide, você pega aqui, puxa a sua altura, bem aqui está a altura da pirâmide, e ao puxar essa nossa altura, você pode agora ligar e gerar os nossos vértices aí. Deixa eu puxar, deixar bem aqui essa altura, tá ótimo. E aí você liga bem aqui e você está gerando aí a pirâmide. Olha aí, tá bonito. Só essa pirâmide aqui merece aí um like aí. Galera, tem pena de deixar like aí. Que hackzinho é esse, hein? Tá aí, tá bonitinho para você aí. Cara, então bem aqui tem a altura da pirâmide. Ele não mencionou o valor dessa altura da pirâmide, não mencionou.
Mas ele falou o seguinte, sabendo que a razão, que é a razão? Divisão entre a medida da altura da pirâmide e a medida da aresta da base, a altura pela aresta da base. Quanto é que vale a aresta da base? Vale 6. Era 24, dividir por 4 lados, deu 6. Isso aqui é igual a 2/3. E aqui você consegue muito bem achar a altura da sua pirâmide aí. Esse 6 está dividindo, vai passar multiplicando, e aí você tem 2/3 vezes 6, e aí é só fazer os cálculos aqui, você vai ter uma altura igual a 4, muito bom. 2 vezes 6, 12, dividido por 3, vai ser 4 centímetros. Poxa, nós sabemos pelo poder da fé, como se diz, ó, joga a tese aqui na hora. Sabemos que se sentar dói, né? Então, o volume da pirâmide vai ser área da base vezes a altura dividido por 3. Só que a área dessa base é a área do quadrado. E a área da base, colocar aqui, é 6 vezes 6, que vai dar o valor aí de 36. Então, eu tenho aqui que o meu valor da área da base é 36, a minha altura é 4, acabei de descobrir o valor da altura, dividido por 3 aqui. Aí você manda ver, dá uma simplificada aqui, 36 dividido por 3 é 12, e 12 vezes 4 vai dar 48 centímetros cúbicos, e dessa aí você sambou na questão Lero Bi, anote aí, ó, Lero Bi, tá? Então, volume da pirâmide, nós sabemos, se aparecer na sua prova, você vai gabaritar volume, área da base, vezes a altura, dividido por 3. Questão antiga do ITA, mas não se desanima, calma. Antes de tu olhar a banca, cara, tenta ler o enunciado e fazer a questão. Considere 3 polígonos regulares, tais que os números que expressam a quantidade de lados de cada um constituam uma progressão aritmética. Presta atenção. Olha para cá. Presta atenção em mim. Tem 3 polígonos, cada um com uma quantidade de lados. Esses 3 números vão formar uma progressão aritmética, beleza? Então, vamos dar nome aos bois? Vamos dar nome aos bois. Eu vou chamar de L1, L2, L3. Mas ele falou que isso aqui é uma progressão aritmética. Então, é uma progressão aritmética de 3 termos. Perfeito? Lembra da notação especial da PA de 3 termos? Aquela notação especial onde você chama do meio de x, aqui você chama de x mais r e aqui você chama de x menos r. Daqui para cá você soma razão, daqui para cá você subtrai razão, né? Se você está na PA, se você vai para frente, aqui no caso está ao contrário para você, né? Se você vai para trás, você subtrai a razão, se você vai para frente, você soma a razão. Beleza? Então, vou fazer essa notação especial. No do meio, eu vou chamar de L, beleza? O do meio eu vou chamar de L, o que vem depois eu vou chamar de L mais a razão, e o que vem antes eu vou chamar de L menos a razão. Até agora sem mistério, sem trauma, tá? Engole o choro e vamos juntos. Agora presta atenção. Sabe-se que o produto desses 3 números é igual a 585. Os 3 números da PA. O produto dos termos da PA. É aquela questão clássica de PA, de soma e produto dos termos, com 3 termos. É clássica. Beleza? E que, olha lá, olha aqui, olha só, que a soma de todos os ângulos internos dos polígonos é igual a 3.780. Aí ele vai e não é, como é que fala? Satisfeito, ele quer que você calcule mais uma coisa. O número total de diagonais desses 3 polígonos, ou seja, tem que somar as diagonais. Ah, Marca, é muito difícil, Marca, eu vou morrer. Calma. Uma coisa de cada vez. Ele falou que a soma dos ângulos internos de um polígono, dos 3, né? A soma dos 3, do primeiro com o segundo com o terceiro, é igual a 3.780. Como que eu faço a soma dos ângulos internos de um polígono? Lembra lá? Vou puxar para cá um bisuário, tá? Ó, a soma dos ângulos internos de um polígono, 180 vezes n menos 2, onde n menos 2 é o quê? O número de
lados, que está expresso na progressão aritmética. Então, vamos para cima, ó. 180 que multiplica. Se o primeiro polígono tem lado L menos R, então fica L menos R menos 2. Tá legal? Mais a soma dos ângulos internos do polígono 2. 180 vezes L menos 2. Mais a soma dos ângulos internos do terceiro polígono. L mais R menos 2. Tudo isso é igual a quê? 3.780. Dá uma moralzinha? Ah, Maicon, pelo amor de Deus, Maicon. Ó, isso aqui é o lado do primeiro, isso aqui é o lado do segundo, isso aqui é o lado do terceiro. Só apliquei fórmula. Agora você vai lá e faz o quê? Corta esse zero, corta esse zero, corta esse zero, corta esse zero. Ou seja, basicamente eu dividi todo mundo por 10. Mais fácil, né? Mais fácil. Dividir todo mundo por 10. Agora, você pode fazer aqui, ai, Maicon, eu vou morrer, eu vou fazer distributiva aqui até tua mão cair. Cara, não precisa. Aqui existe um negócio chamado malandragem. Eu vou dividir todo mundo por 18. Que é a mesma coisa que você colocar o 18 em evidência lá na frente. Se você dividir todo mundo por 18, deixa eu descer aqui, ó. Você vai dividir essa parte por 18, essa parte por 18, essa parte por 18, inclusive essa parte aqui por 18. Já dividi por 10, agora eu vou dividir por 18. Morreu, morreu, morreu. Ficou o que aqui? L menos R menos 2, mais L menos 2, mais L mais R menos 2. 378 dividido por 18 vai ser igual a 21. Show? Beleza? Na dúvida, deixa eu conferir. Alexa, 378 dividido por 18. 378 dividido por 18 é igual a 21. Oh, muito bom. Aí, ó, o que acontece? Ele falou que era a soma de todos os ângulos internos do polígono. Então, primeiro, segundo e terceiro, fiz a soma de cada um e somei os 3. Belezinha? Isso que eu fiz aqui, cara, de dividir por 10 e dividir por 18, é a mesma coisa que você dividir todo mundo por 180. É equivalente. Eu só fiz passo a passo para você não se perder. Agora, olha que bonito. Ó, olha que bonito. Eu tenho R positivo e R negativo. L com L com L dá 3L. Eita! Menos 2, menos 2, menos 2 dá menos 6. Vai para lá mais 6. Eu tenho que 3L é igual a 27. Conclusão. L é igual a 9. Show? L é igual a 9. Se o L é igual a 9, agora eu vou partir para o próximo, a outra informação, né? O produto dos números é igual a 585. Só que os números são esses aqui. L menos R, só que o L eu achei, pô. 9 menos R, vezes L, que é 9, vezes 9 mais R, é igual a 585. Show? O que vai acontecer? O 9 eu vou passar para cá dividindo. 9 menos R vezes 9 mais R. E aí eu vou dividir 585 por 9, tá legal? 585 dividido por 9, a gente vai ficar aqui, deixa eu ver, 585 dividido por 9 dá 65. Belezinha? Agora que tá aqui, ó, o que não é nenhum pulo do gato muito misterioso. A gente tem que isso aqui é uma soma pela diferença, que a gente pode fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Belezinha? Deixa eu pular para cá. Então, quando eu faço isso, eu fico com 9 ao quadrado menos R ao quadrado, tudo isso igual a 65. Show? 9 ao quadrado é 81. O 65 vem para cá subtraindo e o R ao quadrado vai para lá somando. 81 menos 65 vai ser igual a 16. Igual a R ao quadrado. Quem vai ser o nosso R, então? Passa a raiz para o outro lado, o R é igual a 4. E descobriu o R, acabou. Descobri a PA. L menos R dá quanto? Ó, o L é 9 e o R é 4. 9 menos 4 vai dar 5. A razão é 4, então aqui dá 9. A razão é 4, então aqui vai dar 13. O meu primeiro polígono tem 5 lados, o meu segundo polígono tem 9 lados e o meu terceiro polígono tem 13 lados. Beleza? Só isso. Agora,
O resto é história, né? Por quê? Porque ele quer que tu some as diagonais. Então, a gente vai calcular. Como que calcula a diagonal? N vezes N menos 3 sobre 2. Não é assim que a gente calcula a diagonal de um polígono? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar de D1 do primeiro polígono, D2 do segundo polígono, D3 do terceiro polígono. Tá legal? E depois a gente soma todo mundo aí para ver que dá. Do primeiro tem 5 lados, não é? 5 vezes 5 menos 3, que é 2, sobre 2. Vapo, 5. O outro tem 9. 9 vezes 9 menos 2, que é 7, sobre 2. Beleza? Peraí, fiz a conta errada? 9 menos 3, perdão. Subtraí errado. 9, que é o número de lados. 9 menos 3 dá 6 sobre 2. Simplifiquei. 3 vezes 9 vai dar 27. Show de bola? E a próxima é 13. 13 menos 3, que vai dar 10. Tudo isso sobre 2. Aqui dá 5. 5 vezes 13 vai te dar como resultado 65. 65 somado com 5 dá 70, porque ele quer somar todas as diagonais, né? 65 com 5 vai dar 70. 70 com 27 vai dar 97. Valeu. Letra D. Ah, Mike, é muito grande, é muito difícil. Vai chorar na casa do caramba, pô. Tu quer passar na prova ou tu quer chorar? Pelo amor de Deus. Pô, quer massagem de ego? Vai caçar o que fazer, pô. Pelo amor de Deus. A questão é maravilhosa. Bonita. Revisei várias paradas. Ah, Mike, se cair uma questão na prova, eu choro dessa. Chora porque você quer ser preguiçoso. Essa que é a realidade. Não vai cair questão grande na prova? Pode cair. Se pode cair uma questão grande na prova que toma o tempo para você fazer uma conta dessa e as outras fáceis. Para de ficar se escorando na massagem de ego, cara. Pelo amor de Deus. Fica se escorando nessa desculpa de morto com farinha de é só questão direta. Pensa, aprende a usar isso aqui, ó. Isso aqui é para pensar. Quem sabe usar isso aqui vai ser aprovado. Pô, pelo amor de Deus. Questão que trabalha 4 tópicos, ó. Trabalhamos PA, notação especial, soma dos ângulos internos de um polígono, beleza? Depois achamos aqui com diagonal. 4 tópicos para revisar, por isso que eu coloquei essa questão grande. Dane-se que ela é grande, eu quero revisar, eu quero te ensinar a matéria. Que se dane, que é grande. Pode tomar 5 folhas de cálculo. Se eu poder revisar um monte de coisa, eu vou colocar. E dane-se. Quer a massagem de ego? Some daqui. Pronto, falei. Vamos fazer uma light bem aqui, na manha essa aqui, tá bom? Não te preocupa, acho que a única mais difícil foi essa que o Maicon fez aqui na nossa live, que vai dar mais trabalho, foi essa aí. Passou já a dor, né? Vem para a emoção aqui. Se um cone reto tem altura igual a 12, eu desenhei já o cone aqui, né? Então, pega um cone, aquele que você não pode sentar, bem aqui é 12 centímetros de altura, 2 centímetros de altura, e seu volume é 64 π. Ele deu o volume aqui, volume 64 π. Aí você diz, mas, Moura, eu sei, né? Eu sei que o volume de um cone, quem é o volume de um cone? Área da base, πr a segunda vezes h, dividido por 3. Repita. Volume, área da base, vezes altura sobre 3. Tem bico, né? Não pode sentar. Então, você divide por 3 aí. E aí, você tem esse valor aqui igual a 64 π. Ele fala na nossa questão que a altura vale 12. Está lá. A altura é 12, então posso substituir por 12 aqui. A minha altura fica π r a segunda vezes 12 dividido por 3 igual a 64 π. E agora você vai dar uma pachacada bem aqui. Vamos pachacar? Pachacar e cortar. Pachaca π com π. 12 dividido por 3 você consegue pela fé. Quanto deu? Deu 4. R a segunda, 64. R a segunda é 16. Por quê? 64 dividido por 4, 16. Logo, R é a raiz quadrada de 16, que vai ser um número aqui, o número 4. Então, acabei de descobrir aqui o valor do raio, mas não é o raio que ele quer. Ele quer a geratriz. Moura, não sei o que é
uma geratriz. É esse segmento bem aqui. Vou chamar aqui de X. Esse segmento aqui é a nossa geratriz. E aí você diz, mas, prof, eu percebi pelo poder da fé que eu tenho aqui um triângulo retângulo. E aí então eu chamo ele, o famoso, poderoso Teorema de Pitágoras. O que é que diz o Telpite? A gente é íntimo. Telpite. O que é que diz? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí você vai ter que x será a raiz quadrada de 12 à segunda, 144. 4 à segunda, 16. E aí você vai somar e vai ter o valor do x. Qual é o valor do x aí? X é raiz quadrada de 160. Ah, Mura! Era para ter colocado, viu? Era para ter colocado, que às vezes o cara galáctico na hora, ele vai dizer 80, raiz quadrada é a metade, professor. Não faça isso, não deixe o inimigo agir. Não é a metade. Como é que você faz aí? Você faz assim. Esse cara é a mesma coisa que 16 vezes 10. Ah, não quero fazer assim, eu posso fatorar? Pode. Vai na calma, vai na paz. Fique à vontade. Mas aqui é uma boa opção. Raiz de 16 é 4. E aí x será 4. Esse 10 não tem raiz exata. 4 raiz quadrada de 10. Então, aí na manha, para acalmar o coração daquele que viu aquela questão do ITA, estava nervoso, essa aqui, na manha, mas tem que saber alguma coisa, né? Tem que saber que o volume do cone, área da base vezes a altura dividido por 3, deu para achar o valor do raio, depois desenha aqui e utiliza o teorema de Pitágoras, e não esqueça, a geratriz acaba sendo esse segmento aqui, que vai ser a nossa hipotenusa. Qual é a letra? Coloque aí, vamos lá, Lero Si, bem aqui, você coloca aí, letra C. Para que o sistema de equações lineares vai cair sistema no domingo. E quem não acreditou vai chorar. Ó, sisteminha linear, ele quer que seja possível e determinável e determinado. Quando que o sistema é possível e determinado? Sabe o que significa isso aqui? Isso aqui para os íntimos é um SPD. Tá legal? É um SPD. Dá para fazer por Cramer? Dá. Dá para fazer pelo caso do sistema 2x2. Vou te mostrar as duas paradas que você está aqui no praticando, irmão. Vou te salvar, vou te trazer para a luz. AX1, A2... Não, peraí. Vamos fazer assim, ó. X, Y... Aqui eu vou chamar de C. Aqui eu vou chamar de A1. Aqui eu vou chamar de B1. Aqui eu vou chamar de A2. Aqui eu vou chamar de B2. Aqui eu vou chamar de C2, tá legal? Sistema 2x2, rapaziada. Quando que ele é SPD, possível e determinado? Michael, eu não sei o que é um sistema possível e determinado. É o sistema que vai ter uma solução única. Uma solução. Então, o A1 dividido por A2 tem que ser diferente do B1 dividido por B2. Você vai fazer divisão dos coeficientes. A divisão dos coeficientes do X tem que ser diferente da divisão dos coeficientes do Y, nessa ordem, tá? Primeira equação para a segunda. Se quiser fazer segunda para a primeira, você tem que fazer segunda para a primeira, segunda para a primeira. Mas o normal é fazer primeira para a segunda. Se isso acontecer, ele é um SPD. Até rimou. Ele é um SPD. Se você faz a divisão do primeiro com o segundo, do segundo com o terceiro... Não, do terceiro com o quarto e do termo independente, se tudo vai dando igual, aí ele tem um SPI. Tá legal? Um SPI. O que é SPI? Sistema possível e indeterminado. Infinite. Infinitas soluções. Se você faz a divisão, deixa eu vir para o lado esquerdo, A1 dividido por A2, B1 dividido por B2, C1 dividido por C2. Só que aqui no último dá diferente, aí você tem um SI, que é o sistema impossível. Show de bola? Então, vamos lá. Ele quer que seja SPD, não quer? Chama no VAR. Aqui é 1, aqui é 1. Então, você faz a divisão. 1 dividido por A tem que ser diferente de 1 dividido por 2.
Epa! Se os numeradores são iguais, os denominadores também. Só que aqui tá, em vez de ser com igual, tá com diferente, né? Então, pensa, se fosse uma igualdade, em cima é igual, embaixo também. Mas aí tá com o símbolo de diferente, então A é diferente de 2. Ah, Maica, eu não fiz assim. Multiplica cruzado então, cara. Vai lá, faz o mais difícil. 2 vezes 1 é 2, A vezes 1 é A. Tem um diferente ali, acabou. Ah, Michael, como é que faz de outro jeito, Michael? Eu quero fazer por Kramer, eu sou o taradão do Kramer. Tá bom, olha só. Por regra de Kramer, o Dzão, se for diferente de zero num sistema 2x2, 3x3 e segue baile, a matriz dos coeficientes for diferente de zero, o determinante, aquele sistema é SPD. Qual é a matriz dos coeficientes ali? Ó? 1 e 1, coeficiente das variáveis de cima, A e 2. Faz esse det diferente de zero. Aí sabe, né? Determinante 2x2 é sarra para a direita, sarra para a esquerda. 2 vezes 1 é 2, A vezes 1 é A. Troca o sinal de quem vem para a esquerda. Isso tem que ser diferente de zero. O A tem que ser diferente de 2 para você marcar a gloriosa letra E de ESA. Vai cair domingo! Olha, uma namanha aqui para você. Em um triângulo, a soma dos... Aqui está dizendo ainda, né? Tá? Nem deveria ter contado aqui, né? Mas está te ajudando. Em um triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Ah, já sei isso. Qual a medida dos ângulos de um triângulo cujos ângulos são inversamente, olha lá, os ângulos são inversamente proporcionais a meio, um terço e um quinto? Eu vou chamar os ângulos de A, B e C. Então, você coloca assim, eu tenho um ângulo A, um ângulo B e um ângulo C. E A, B e C vai ter que montar uma proporção. Então, você vai colocar o seguinte esquema aqui. Coloca aqui igual, assim, ó. A, B e C. E ele fala que esses ângulos, A, B e C, são inversamente proporcionais a meio, um terço e um quinto. Se é inversamente, toda vez que falar que é inversamente proporcional, você vai montar uma proporção, mas para o inverso do número. Se fosse diretamente, é uma proporção direta. A está para meio, B está para um terço e C está para um quinto. Mas se ele falar na questão inversamente proporcional, o A está para o inverso de meio. O inverso de meio é o 2. B está para o inverso de um terço, 3. E C está para o inverso de um quinto, que é 5. Então, é assim que você monta o seu esquema nessa questão. Entenda bem, tem dois enunciados possíveis. Se ele falasse na questão que é diretamente, proporção direta. A está para meio, B para um terço e C para um quinto. Quando for inversamente, você inverte, emborca, né? Troca de posição, numerador e denominador. Então, A vai estar... Ah, por que ficou 2 se lá era meio? Porque ele falou na questão inversamente. Você vai inverter. A está para 2 sobre 1. B está para 3 sobre 1, que é o número 3. E C está para 5 sobre 1, que é 5. E aí acabou. Porque tem um esquema, uma propriedade de proporção, que é só você fazer o seguinte: você vai somar em cima e vai somar embaixo. Vai ficar assim: A mais B mais C está para a soma bem aqui. 2 mais 3 mais 5. Você soma em cima, soma embaixo. E aí você vai ter o seguinte esquema, porque se A mais B mais C eu tenho na questão. A mais B mais C é a soma dos ângulos internos, que vale quanto? Ah, Mura, esse cara aí vai valer 180. E embaixo vale quanto? Ah, aqui embaixo vale 10. E aí você pachaca um 0 com 0, então aqui deu 18. O que é que eu faço com esse 18? Vou separar com cada razão. Eu estou te dizendo que A está para 2 é igual a 18. E aí o mesmo esquema. B está para 3, 18. E C está para 5, 18. E não esqueça, filhão, está dividindo, passa multiplicando. E aí você tem o valor do A
Qual é o valor do A? 2 vezes 18, 36. 5 vezes 18 é o C, 90. E aqui você vai ter o valor do B, que vai ser 3 vezes 18, que vai dar 54. E aí você vai marcar aqui 18, 36, 54 e 90, letra B. Então, letra B, na boa, na paz, essa aqui. Se é inversamente proporcional, você vai montar a proporção para o inverso do número, tá? Então, A está para o inverso de meio, o inverso é 2. Então, cuidado com isso lá. Cônicas. Maicon, cônicas. Pô, mas essa questão aqui de cônicas não tem quase que nada, né? É só questão de entender o conceito da geometria analítica. A equação que descreve a curva que passa pelos pontos A, 0,3 e B, 2,0, cara, se ela passa por esses pontos, o ponto pertence à curva, é só você testar, irmão. Todos eles é igual a 1. Então, vamos lá. Se eu tacar esse ponto aqui, 0,3, se eu tacar esse ponto aqui, 0,3, o que vai acontecer? Quando o x vale 0, aqui vai ficar 3. 3 sobre 9 é 1/3. 1/3 é igual a 1, rapaziada? Não. Então, falhou. Beleza? Se eu tacar o ponto 0,3 aqui, ó, aqui vai dar 0. E aqui vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. 9/4 é igual a 1? Não. Falhou. Show? Acho que assim vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Se eu tacar o ponto aqui 0,3, ó. 0 aqui vai morrer. Mas aí, ó, 3 ao quadrado sobre 9 dá 1. Deu bom primeiro, deu green. Vamos para o próximo? Vamos. 2 ao quadrado sobre 4, mais 0, né? Porque vai zerar. Dá 1? Dá, né? Porque 2 ao quadrado é 4 sobre 4, que dá 1. Funcionou os dois. Letra C. Agora, vamos ver os outros. Por que eles dão errado? Vamos lá. 0,3. Zerou aqui. Aqui vai ficar 3 ao quadrado. Vai dar 9 sobre 9, mas está com menos antes. Então, vai ficar menos 1. Falhou. Agora, vamos lá. Aqui, ó. Se eu tacar 0 aqui, aqui vai dar 3 ao quadrado, que é 9. 9/4, que não é 1. Ainda está com menos antes. Falhou. Beleza? Então, nesse caso aqui, era só poder testar, cara. Você vai testar o valor, bota o ponto na curva e vê se vai dar a igualdade verdadeira, cara. Acabou. O gráfico que melhor representa a equação ax à segunda, olha lá, ax à segunda mais by à segunda igual a vezes b, com a e b positivos e a maior que zero, importante, o a é maior, a maior que b, melhor, a maior que b. Lá vai. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar isso aqui, dividir todo mundo por AB. Mura, por que você vai dividir isso aqui por AB? Porque eu olho para cá, opa, eu estou falando aqui de elipse e hipérbole. Nas duas situações, tanto na elipse como na hipérbole, esse cara que aparece bem aqui sempre é o número 1. Então, para que fique o número 1 aí, eu divido ele por ele mesmo. Entenda bem, filhão. Você vai chegar aqui, vai fazer assim, ó. Ax à segunda, pega a ideia. Ax à segunda mais by à segunda. Estou repetindo, tá? AB. Eu vou dividir cada parcela, primeira, segunda, terceira, por AB. Vou dividir por AB, dividir por AB, vou dividir por AB bem aqui. E aí, quando eu fiz isso aí, eu vou ter o seguinte esquema. Aqui você vai pachaca A com A, pachaca B com B, e eu vou passar limpo bem aqui. X à segunda, olha lá, tá vindo a resposta. Coloque aí nos comentários essa resposta. X à segunda dividido por B, mais Y à segunda dividido por A. Isso aqui igual ao número 1. Cara, bem aqui, eu já tenho. Quando eu cheguei bem aqui, opa, já tenho 50%. Eu sei que não pode ser a letra B e a letra D. Ah, por que não pode, Mura? Porque aqui é mais. Se é mais, isso aqui é uma elipse e não uma hipérbole. Show de bola? Ah, agora estou em dúvida. Ela é mais esticada para o eixo Y ou para o eixo X? Você lembra que eu falei? Eu tenho que olhar o número de baixo. É o número de baixo que é o X9, né? O X9, o cagueta.
é o cara de baixo. O maior número, se está embaixo do x, ela é mais esticada para o eixo x. Se o maior número estiver embaixo do y, ela é mais esticada para o eixo y. Ele me disse algo no comando. Ele falou bem aqui, isso não é à toa. Ele falou que A é maior que B. Opa, esse cara bem aqui é o maior. Se esse cara é o maior, ela é mais esticada para o eixo quem? Para o eixo Y. E aí você sambou na questão, você marca aqui, letra A, e aí questão na manha, fácil, só na análise. Fazer a próxima aqui, então. Mais uma molezinha, hein? Essa aqui é para dar aquela salientada no eguinho também, hein? Com respeito às afirmações abaixo, é correto afirmar aqui. Eu amo quando ele manda isso aqui, ó. Ele quer o que é correto, gente. Então, você vai ver o que é verdade e vai falar, cara. A primeira, pô, cara, chega até a ser... como é que fala a palavra? Ousado ele querer mandar essa, né? Porque pequeno gafanhoto que errar número 1, irmão, aí você não é pequeno gafanhoto, cara. Aí você foi enviado de sei da onde. Mas tu não é um pequeno gafanhoto, tu errar número 1. Raiz de A mais B é raiz de A mais raiz de B? Ah, não é não, Maicon? Pô, tá bom então. Raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 9 é igual a raiz quadrada de... Não, como é que é? Só que eu botei o contrário, né? Raiz quadrada de 4 mais 9 é a raiz de 4 mais a raiz de 9. Raiz quadrada de 13, você está falando para mim que a raiz quadrada de 13 é igual a 2 mais 3? 5? Sendo que o que tem raiz quadrada que dá 5 é 25? Pô, é falso, cara. Tá maluco? Isso aqui é muito falso. Isso aí funciona se for produto e tem um porém ainda, cara. Raiz de A vezes B. Se ele manda aqui serinho, ó. Raiz de A vezes B é igual a raiz de A vezes raiz de B? Verdadeiro ou falso? Um monte de gente ia mandar verdadeiro. Maicon, é verdadeiro, Maicon. Se ele manda aqui, ó, raiz de A vezes raiz de B é igual a raiz de A vezes B. É verdadeiro. É verdadeiro isso daí, rapaziada? É verdadeiro? É verdadeiro? Fala pra mim, é verdadeiro? É verdade? É verdade? É verdade? É falso, pô. Isso aqui é falso. Olha na minha cara aqui, ó. É falso, pô. É falso, mano. É falso. Mas, Maicon, essa é a propriedade de raízes, Maicon. É? Só que ele falou sejam A e B reais. Essa propriedade só vale quando o A é maior que 0 e o B é maior que 0. Se você não estudou com o Praticando Matemática, irmão, barro, pô. Tá lá na nossa aula de radiciação. Entendeu? Tá lá na aula de radiciação. Para A e B reais, isso aqui não vale não, cara. Isso aqui é uma propriedade válida para A e B positivos. Até se ele bota o produto, muita gente ia pro barro também. Então, a número 1 é falsa, porque obviamente não funciona com a soma e com o produto tem as suas restrições. A segunda, ele lança ali uma expressãozinha numérica boba. Aí tu fala, não cai matemática básica na ESA, não cai matemática básica na ESA, Maicon. Ele pode mandar um bagulho assim, irmão. Básico, e toma um complexo aí pra ver. Tum. E aí? Ele pode falar, ué, e aí? Tranquilo? 1 terço elevado a menos 3. Inverte e tira o menos do expoente. Fica 3 elevado a 1 elevado a 3. 1 sobre 2 ao quadrado, eleva o primeiro e eleva o segundo, né? Eleva o de cima e eleva o de baixo. Aí você vai ficar com 27, que é 3 ao cubo, mais 1/4. Beleza? Aí vamos lá, ó. 7 vezes 4 vai dar 42. 4 vezes 4 vai dar... Não, 4 vezes 20 vai dar 80. 7 vezes 4 vai dar 42. 80 com 42 vai dar 122 sobre 4. Ele falou que é 109 sobre 4. Tá errado, né? Então você fez a conta errada, né? Alexa, 27 vezes 4? Tá certo. 7 vezes 4 é igual a 108. Ah, é. Mais 109. Você tem uma nova notificação. Alexa, pare. Tá certo, fiz a conta errada aqui. Vai ficar 109 sobre 4. Esqueci de somar 1. Bisonho. Tá certo. Então, essa aqui é verdadeira. A primeira é falsa, então a gente já consegue eliminar. Ó, não sei complexos, mas sei conta. Primeira vai pro barro. Aí, essa aqui vai pro barro. Aí, agora a gente sabe que a segunda é correta. A terceira vai pro barro, porque ele fala que só a 3 é correta. Belezinha? A gente tá entre a 2, entre a B e a E. Aí, vamos lá, né? Ele falou
que aquele número complexo ali, que é o que eu queria fazer nessa questão, ele é igual a 2 mais cosseno de 60 e seno de 60. Ele pegou um complexo e transformou de algébrico para trigonométrico. A ESA, presta atenção, a ESA ainda não cobrou em sua história uma questão de números complexos na forma trigonométrica. Que ela foi cobrar, ela cagou o enunciado e teve que anular. Então ainda não tivemos uma questão de números complexos na forma trigonométrica. Bom palpite. Para começar a brincadeira, a gente vai ter que fazer um módulo, né? Desse cara aqui. Então, quem é o módulo de Z? Raiz quadrada da parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Tá legal? Então, o módulo de Z vai ficar raiz quadrada de 1 mais 3. Raiz quadrada de 4, que é 2. Então, aqui tá certo, que o módulo vai aparecer ali. Show de bola? O módulo ele vai na frente, na forma trigonométrica. Agora, você vai ter que achar o argumento. Tem muita gente que confunde, né, o argumento. Então, pensa assim, ó, o argumento θ, você tem aqui a parte real e a parte imaginária, beleza? Pensa assim, parte real e parte imaginária. Se você vem aqui e imagina isso aqui como um triângulo retângulo, aqui é o módulo, né? Aquela distância até a origem do seu afixo. Faz ali trigonometria, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é que faz isso? É o seno, né? Seno de θ é igual a cateto oposto, que aqui no caso vai ser o B, porque a mesma medida que está aqui é a que está aqui. B sobre a hipotenusa, que é o módulo de Z. Então, olha só. Se você faz seno de θ, vai ter que ser a parte imaginária, que ali no caso é a raiz de 3, sobre o módulo, que é 2. O seno do argumento é isso. O cosseno é cateto adjacente, que ali no caso vai ser o A, sobre o módulo de Z. Cosseno de θ vai ser o A. Quem é o nosso A ali? Nossa parte real é 1 sobre o módulo que é 2. Qual é o ângulo que tem seno raiz de 3 sobre 2 e cosseno 1 sobre 2? Eu acho que é o tal do 60, não é? Não é o 60 que tem essa brincadeira? Então essa aqui é verdadeira. Então veja, ele pode cobrar uma paradinha mais top. Numa questão de VOF, temos duas verdadeiras, o que bate com a letra E. Maneiro, né? Excelente questão. Vou fazer uma agora aqui para vocês. Essa dá um pouquinho de trabalho, tá bom? Não adianta chorar, eu tenho que fazer a questão. Tá? Tenho que fazer. Lógico, tem que ter uma base para entender aqui o binômio. Eu vou fazer bem devagar, detalhado, mas qualquer coisa, você vai no canal do Maico, no meu canal tem uma playlist lá, análise combinatória. Vai ter bastante aula disso aqui e questões até parecidas. Então, vamos na manha aqui. Qual o coeficiente de x elevado a 7 na expansão do binômio raiz quadrada de x mais raiz cúbica de x elevado a 15? Olha, tem várias perguntas. Por exemplo, vou treinar vocês aqui, né, para várias situações que o cara podia perguntar na prova. Uma pergunta que seria fácil, né? Se eu quero te dar a questão, né, eu quero que você acerte a questão. Ele poderia ter te dado uma situação dessa aqui e ter perguntado quanto é que vale a soma dos coeficientes. Mura, eu não sei nem o que é coeficiente. Cara, entenda bem. Quando você lembra do quadrado da soma, que tem uma receita de bolo? Quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, quadrado segundo. Aí tem os números que ficam na frente das variáveis. E acontece que esses números são os coeficientes. Quando você soma, você tem a soma dos coeficientes. Eu poderia perguntar em uma questão de prova somente uma coisa. Quanto vale a soma dos coeficientes nesse binômio? Estou dizendo o seguinte, eu vou desenvolver, vai ter vários números na frente, eu vou somar os coeficientes. Se a pergunta fosse essa, que acontece em provas, a soma dos coeficientes no lugar do x, se aparecer y, se aparecer z, você coloca o número 1 e você resolve. Então, uma pergunta fácil de prova, quando ele faz quanto é que vale a soma dos coeficientes? No lugar de x, y, z, substitui por number 1. E aí você resolve as contas. Raiz quadrada de 1 é 1, a raiz cúbica de 1 é 1,
e vai ficar assim, 2 elevado a 15. Então, uma primeira pergunta que poderia, quando o cara gosta, você é uma pergunta fácil essa. Apesar que tem muita gente que não lembra. Coloca aí nos comentários se você já sabia disso, se lembrava que a soma dos coeficientes de um binômio basta substituir as variáveis pelo número 1. Coloque aí, seja verdadeiro. Tá? Uma outra situação importante, nosso bate-papo aqui, é esse binômio, ele tem o expoente 15. Eu poderia perguntar uma coisa simples aqui. Quantas parcelas ele tem? Se o expoente é 15, coloque aí nos comentários. Quantas parcelas ele tem se o expoente é 15? Quantas parcelas tem esse binômio? Raiz quadrada de x mais raiz cúbica de x elevado a 15. Quantas parcelas tem esse binômio? Está demorando. Chegou aí. Danilo acertou, Guilherme acertou. O que mais? Tá? Cara, se eu falei que acertou, copia a mesma resposta do cara. Vai dizer, pô, participei da live. Né? Se o Danilo colocou 16, eu falei, tá certo, mete 16 aí, 16, né? Vai na moral, né? Pô, colei no cara. Né? 16, e vai nessa história aí. Tá bom? Então, ótimo. 16 é sempre um a mais que o expoente, tá? Por que 16? Porque o expoente é 15. É sempre um a mais que o expoente. Tudo bem? Alguém perguntou lá, alguém falou assim, eu confundo soma dos coeficientes com termo independente. Não pode, porque não tem nada a ver. Mas, professor, não tem nada a ver. Termo independente é o teu sonho. Você está aqui nessa live porque você tem um sonho. Qual é o seu sonho? Ser independente dos pais. Tá aí, com 17 anos, você é revoltado. Eu quero ir embora de casa, eu quero passar nesse concurso para ganhar milhões. Não, você não vai fazer isso. Você vai passar no concurso, vai voltar para ajudar papai e mamãe, que se for colocar na conta quanto gastou com você, você está devendo milhões. Né? Você é o filho de milhões. Teu pai te olha e diz, né? Milhões esse filho custou aqui. Eu sei que eu tenho 3, né? É milhões. Tem uma que quer que eu tenho uma filha que tem 15 anos, fez 15 anos agora, ela quer que eu vá lá em São Paulo, eu moro em Belém do Pará. Ela quer que eu leve ela em São Paulo, né, em dezembro, porque ela quer um show, tem um show internacional, uma banda lá, ela quer que eu vá em São Paulo fazer um bate e volta para ela participar do show. Eu vou anotar na conta dela que eu vou cobrar dela, né, no futuro. Isso acontece. É, isso mesmo. Cara, R$2, só isso. Um fio para cada fio de cabelo. Não, já foi embora, né? Era bastante fio. São 30 filhas por aí. Tudo bem? Olha, termo independente, sabe o que é termo independente? É quando você não tem X. Termo independente não tem X. Nesse caso que eu quero aqui, não é um termo independente. É um termo que tem X a 7. Porque o termo independente, eu podia falar assim, né? Ele tem X, sim. Só que é X elevado a 0. Por quê? Porque X elevado a 0 é o número 1. Porque quando eu desenvolvo, tem uma variável X, né? Primeira parcela, a segunda, vai ter um X colado lá encostado. O termo independente, o X elevado a 0, porque ele some. X elevado a 0, number 1. Termo independente acontece quando o expoente é 0. E no caso aqui, o que eu quero acontece quando o expoente é 7. Então, depois desse nosso bate-papo, eu não estava preocupado em resolver. Eu e o Michael, a gente não tem preocupação aqui em resolver por resolver. Tem preocupação em que você entenda, né, o conteúdo, que você aprenda o conteúdo direitinho aqui. Tá? Porque às vezes o cara só pega, resolve, o cara não entende nada, qual é o motivo, qual é a lógica. Primeiro, você tem que saber a fórmula. Termo de ordem P mais 1 é igual binomial de N sobre P. Binomial é a combinação. De repente o cara só sabe com C, né? Binomial ou combinação de N sobre P, A elevado a N menos P e B elevado a P. Então, bem aqui você tem a fórmula que nós chamamos termo geral do binômio de Newton. Repita, fale sozinho. Seu irmão está perturbando aí? Não interessa. Papai está do lado, vai ficar orgulhoso, é que meu filho está se esforçando. Termo de ordem P mais 1, binomial de N sobre P, vezes A elevado a N menos P, o A é a primeira parcela, elevado a N menos P, vezes B elevado a P, termo geral do binômio de Newton. Então, lá, termo de ordem P mais 1, binomial de N sobre P,
vezes A elevado a N menos P, vezes B elevado a P. Professor, maior dor de cabeça isso aqui. Esse aqui foi o primeiro assunto que eu aprendi do ensino médio. Eu fazia 9º ano, né? E aí peguei um livro lá, tinha esse aqui, eu comecei a olhar e eu aprendi isso aqui quando eu fazia a minha... Não era 9º ano, era 8ª série. Eu sou do século passado. Então era 8ª série. É igual Murakami, é um gênio. Não, eu precisava estudar. Eu tinha nascido feio. E aí, se eu nasci feio, eu precisava ficar bonitinho, né? Se eu sou feio hoje, imagina no passado, né? Joga 30 anos aí, filho. Pior que isso. Então, vamos lá. Tem que falar a realidade. O cara entender que a gente estuda para melhorar visualmente, né? Eu vou trazer uma foto e dizer que não, realmente, Deus te ajudou, o tempo te evoluiu. Lá vai. Termo, vou jogar aqui agora. Termo de ordem P mais 1. Lá vai o esquema. Murat, quem é quem? Esse N aqui, se você nunca viu, esse N que aparece aqui, ele é o expoente. O N é o expoente. O N é 15. Tudo bem? N, o expoente, 15. Quem é o P, professor? O P eu não sei. Ah, Murat, o meu livro está K. Eu só sei fazer com K. Não sei fazer com P. É a mesma coisa. Não interessa. É P, K, qualquer letra que aparece aí. Quem é o A? O A é a primeira parcela. Aqui, ó, o A é a raiz quadrada de x. Mas espere lá, bem aqui é 1, aqui é 2. Então, x elevado a meio. Divido de dentro pelo de fora. O A é x elevado a meio. Elevado à diferença. Diferença, 15 menos P. 15 menos P. Dá uma respirada. Agora, quem é o B? O B é a segunda parcela. Quem é a segunda parcela? Olha, o B é a raiz cúbica de x. Ah, podemos fazer a mesma coisa também. X elevado a 1/3. Então, aqui vai ficar x elevado a 1/3. Isso tudo elevado a P. Então, devagar, olha lá. Primeiro, binômio de Newton é um assunto fácil. Como eu contei, que eu estudei, primeiro assunto que eu aprendi. Por quê? Porque binômio de Newton só tem uma fórmula, velho. É assunto de uma fórmula só tem essa. Né? Tem binômio de... Não, cara, só tem uma fórmula. Depois disso aqui é a PA. Tem 4 fórmulas no máximo para você saber. Então, assunto de uma fórmula só, binômio de Newton. Termo de ordem P mais 1, binomial de N sobre P, A elevado a N menos P, vezes B elevado a P. Eu quero viver perigosamente, eu quero um assunto mais interessante. Vai estudar trigonometria, vai estudar geometria analítica, complexos, né? Você vai viver perigosamente, né? Vai ter mais emoções. Mas aqui só tem um assunto de uma fórmula só. Agora, cuidado, não vai subestimar, porque nesse caso, essa raiz aqui, muita gente erra, que vai ficar frações aqui, olha lá. Vamos lá, lembrar o nosso ensino aí. Termo de ordem P mais 1, binomial de 5 escolhendo 5, não, 15 escolhendo P, e aqui ajuda o professor. X elevado a 1 vezes, ó, numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 15 menos P é 15 menos P. E 2 vezes 1, tem aqui embaixo, é 2. Vezes x elevado. 1 vezes P é P, embaixo tem o número 3. Então, está aqui. Opa, Mura, eu tenho aqui uma multiplicação de potência de mesma base. O que é que eu faço? Conserva a base e soma os expoentes. Então, eu vou ter o seguinte aqui. Pega a visão. Termo de ordem P mais 1, 15 escolhendo P, vezes x elevado... Aí a gente precisa somar isso aqui. Eu vou somar separado. Você me permite fazer essa conta separado? Porque fazendo ali, parece que é muito difícil a questão fazer separado aqui, ó. 15 menos P dividido por 2, mais P dividido por 3. Aqui você pode tirar o MMC, mas você pode fazer aquele videozinho lá do TikTok, né? Você pode fazer uma borboletinha aqui,
Como é que a galera faz aí? Multiplica assim, 2 vezes 3, 6, não é isso aí? Aí o cara multiplica cruzado, assim e assim, já viu? Já viu, com certeza. Não sai das redes sociais. Ó, faz assim e faz assim. Então, você vai ter 3 que multiplica 15 menos P, mais 2 vezes P. E aqui em cima, eu vou ter que fazer a multiplicação. 3 vezes 15, você coloca aí o nosso valor, 45. Bem aqui eu vou ter 45. 3 vezes P, 3P, mais 2P, dividido por 6. Então, esse meu expoente ficou isso aqui. 45 menos P dividido por 6. Então, aqui está o nosso esquema. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, 45 menos 3P, 2P aqui. Então, esse esquema aqui ficou 45 menos P dividido por 6. E ele quer, porque ele diz assim, qual o coeficiente de x à sétima? Ele quer que o expoente seja 7. Porque alguém, mas como é que vai ter aquele 7 lá? Porque ele quer bem aqui esse cara. Ele quer saber qual é o número da frente que vai ter x elevado a 7. O que é que ele está dizendo? Ele está me dizendo que esse expoente tem que ser 7. Aí eu pergunto, vê se você consegue, sem fazer muita conta, qual é o valor do P que eu coloco aqui, que essa divisão vai... Ó, 45 menos um número, dividido por 6. Que número é esse aqui, que eu tenho que colocar aqui no lugar do P, que essa divisão vai dar 7? Dá para perceber, olhando a tabuada de 6, né? Quem dividido por 6 vai te ajudar aí. Mas vai pensando aí. Esse meu expoente aqui tem que ser o número 7. Vou apagar bem aqui, vou colocar aqui. 45 menos P dividido por 6. Esse cara tem que ser o número 7. Já percebeu quem é o valor do P? É só fazer conta, mas não precisa. Quanto é o P? Ótimo. Vinícius acertou, Vitor acertou, Maria acertou. É o número 3 o valor do P. Oh, mas como é que eu vou chegar no 3? Calma. Se você não percebeu, aí eu vou ter que fazer a conta, por culpa sua. Vou multiplicar aqui. 6 vezes 7, 42. Então, 45 menos P é 42. E aí passa para um lado e para o outro. O P é o número 3. Ah, e daí se o P é o número 3? Acabou a questão. Porque agora eu pego esse 3 e vou jogar aqui. Vai ficar termo de ordem 3 mais 1 igual a binomial de 15, escolhendo 3, vezes x elevado à sétima. Então, o coeficiente que eu tenho que achar é essa combinação bem aqui. Eu vou ter que fazer essa combinação. E aí, para você resolver essa combinação, tem duas maneiras. Você pode usar a fórmula da combinação. Você sabe qual é a fórmula da combinação? O prof vai tirar isso aqui da tela. Como é a fórmula da nossa combinação? Vou colocar bem aqui. A combinação de NP em P, você pode sair por aqui. Eu não vou fazer isso, mas você pode. Né? Coloca aí a fórmula aí da combinação. N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. O N é o 15 e o P é o número 3. Se você quiser, pode fazer por aqui. Mas a concorrência, né? A concorrência acompanha a gente aí, sabe? Eles ficam por aqui, a gente sabe que fica por aqui também. Eles não dão like, mas eles passam pela live. Né? Ah, tá tendo live lá no Michael Espaço, então fica de olho, fica de olho. Não perca a missão. Que tem uma dica especial. A dica é essa. Começa no 15. Quem vem atrás? 14. Quem vem atrás? 13. Parou! Parou por quê? Porque parou, que é água mineral? Não. Você quer pachacar. Aqui embaixo, você vai colocar o fatorial de 3. 3, 2, 1. Olha lá. Por que parou no 13? Eu não entendi. Combinação de 15 escolhendo 3. Começa 15
14, 13, parou. 3 números. Esse 3 aqui, ó. 3 números. E aí embaixo, 3, 2, 1. Cara, é só resolver essa conta. Ajuda aí o prof aí. 15 dividido por 3 é 5. 14 por 2 é 7. 15 vezes 7, 35. Alexa, quanto é 35 vezes 13? 455. Como a gente não tem Alexa, a gente faz aqui o 455 na marra mesmo. O Maico tem, né? Ativou aí, você chamou ela, respondeu aqui. Ela respondeu mesmo? Sério mesmo? Respondeu, pô. Ó. Pergunta aí. Alexa, quanto é que vale 35 vezes 13? Não, ela não ouviu a primeira parte, não. Fala de novo. Alexa, quanto é 35 vezes 13? 35 vezes 13 é igual a 455. Estou me sentindo bem agora, olha. Oh, rapaz, já vou buscar. Vou buscar em minha essa aí já. Então, 455, confirmando aí o nosso gabarito aí. Letra D, top. Esses professores são uma comédia, rapaz. Não, a Alexa respondendo conta aqui, tu vê só no Praticando Matemática, irmão. Rapaz. Próxima questão, ó. Dadas as funções f de x e g de x, aí ele fala ali, né, o domínio da primeira e o domínio da segunda, ele quer a condição de existência dessa paradinha aqui. Função composta com função inversa. Minhas apostas lindas de função para a prova. Tá legal? Função composta com função inversa. O que a gente vai fazer aqui? Ele quer o g da f de menos 1, né? O g da inversa. Beleza? Belezinha? Da inversa. O que a gente vai fazer? Vou achar a f de menos 1. Como que eu vou fazer isso, cara? F de menos 1 é a inversa de f, né? Eu tenho que a função f é 2 sobre x menos 2 e eu posso chamar f de y. Você troca x por y e y por x. Então vai ficar 2 sobre y menos 2 é igual a x. Beleza? Vamos ficar agora com a missão de isolar o y. Então eu vou ficar com 2 é igual a x que multiplica y menos 2. Beleza? Vamos ficar com 2, faz a distributiva, xy menos 2x. Perfeito? Passa o 2x para o outro lado. Beleza? E passa o x dividindo. Opa. Que aí você isola o y. Esse jovem aqui é o f de menos 1, que é a função inversa. É a lei da função inversa. Agora, meu jovem, você vai ter que fazer o quê? A função composta. Vai ter que aplicar esse trambolho na função g. Mas não é difícil, porque a função g é uma função amiga. Então, ficaria 1. Então, ó, quando ele fala isso aqui, ó, g da inversa. Aonde tem x, você coloca a inversa, tá? E que é inversa. A inversa eu não encontrei, rapaziada. É 1 dividido por aquilo ali, ó. 2 mais 2x sobre x. Só que como é que é a divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Beleza? No final das contas, vai ficar x sobre 2 mais 2x. Ele quer saber, cara, qual é a condição de existência, ou seja, qual é o domínio. O domínio. Domínio. Cara, o denominador é o que pode dar problema aqui. Você pode ter uma divisão por zero, né? Dando problema. Então, basta você fazer o seu denominador diferente de zero. 2x tem que ser diferente de menos 2. X tem que ser diferente de menos 1. Excelente questão, tá? Composta com inversa. Domínio. Cara, seria muito maneiro se cair uma dessa na prova. Vamos lá. Sobre a equação tangente de x mais cotangente de x igual a 2, é correto afirmar que... Então, tem que marcar qual é a positiva numa equação trigonométrica bonita. Questão maneirinha, tá? Bem maneira. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui
é o seguinte, ó. Ele fala, não tem solução, papapá, não é solução, então a gente vai ter que resolver. Tangente de x, cara, quem é cotangente? É o inverso da tangente, né? É 1 sobre tangente. Tudo isso igual a 2. Se você tirar o MMC, rapaz, MMC de tangente com 1 vai dar tangente. Então fica tangente de x, aqui vai dar 1, e aqui tangente de x. Multiplica pelo que está em cima, para ficar bonitinho. Você vai ficar aqui com tangente de x. Deixa eu sair daqui para ganhar espaço. Tangente vezes tangente, tangente ao quadrado de x. 1 vezes 1 vai dar 1. Tangente vezes 2, 2 tangente de x. Beleza? Puxa para cá o 2 tangente vai vir para cá trocando o sinal. E aqui mais 1 igual a 0. Equaçãozinha do segundo grau com tangente. Aí, claro, você pode fazer uma substituição, né? Ou direto, se você já manja dos paranauês, você pode falar que tangente de x é igual a y. Quando você faz isso, essa brincadeira aqui vai ficar y ao quadrado menos 2y mais 1. Só que aí é muito fácil, cara, porque essa equação aqui do segundo grau, por soma e produto, soma das raízes menos b sobre a, produto das raízes c sobre a. Pô, para dar 2 a soma e o produto dá 1, só pode ser 1. Então acaba que eu vou encontrar que o meu y, ele é 1. Só que se eu encontrei que o meu y é 1, eu encontrei que a tangente de x vale 1. Beleza? Tangente de x é igual a 1. Agora, para e pensa. Vai ter que dar uma análise aqui no círculo trigonométrico. Belezinha? A gente vai ter que dar uma análise aqui. Show? Círculo trigonométrico neles. Você vai ficar com o seguinte. O que acontece? Ele falou aqui, ó, não tem solução no intervalo entre 0 e π sobre 2. Ou seja, não tem solução essa equação quando está no primeiro quadrante, que é uma tremenda de uma mentira, né? Por que é uma mentira, rapaz? Por que é uma mentira? Porque a gente tem ali o 45, né? Com tangente igual a 1. E o 45 está no primeiro quadrante. Então, essa primeira aqui vai ser falsa. Beleza? De brinde, a gente já ganha outras aí também, né? Π sobre 4 não é raiz dessa equação. Beleza? Π sobre 4. Quem é π sobre 4, gente? 180 sobre 4 é 45. 45 é raiz, pô. Tangente de 45 ela é igual a 1. Então é muito fake news isso aqui. Falso. Π sobre 6 é raiz dessa equação. Mas peraí, quem é π sobre 6, rapaziada? Π sobre 6 é 180 sobre 6, que é 30. 30 é raiz dessa equação. A tangente de 30 é igual a 1, galera? Ou não, pô. Maluquice. Ficamos entre a B e a C. Ela pode ser escrita na forma seno de 2x igual a 1 e admite soluções como Kπ mais π sobre 3. Só que, galera, qual é a primeira solução que a gente tem aqui? Ó. Primeira solução que a gente tem aqui, chama aqui no VAR, é o 45. Que a gente sabe que é o π sobre 4. Claro que se você der mais uma voltinha aqui, ó, dá aqui mais uma voltinha, vai chegar aqui no nosso 315, que também vai ter tangente igual a 1, né? Porque é menos e menos, na divisão com os mesmos valores, fazendo a redução, né? Puxa o 45 para cá. Pô, é π sobre 4 e aí, claro, você vai fazer a volta, aí depois você faz aqui esse pedaço, depois você volta para cá, depois você faz esse pedaço, volta para cá. Então, ele não tem essa cara de solução que ele está falando ali. π sobre 3 mais Kπ. π sobre 3 é o 180 sobre 3, 18 sobre 3, 60. É o 60 mais as voltas de 180. Não faz sentido algum isso aqui que ele está falando. É falso. E aí você pode estar se perguntando nesse momento, mas, Maicon, como que aquela expressão tangente de x mais cotangente de x igual a 2 vai chegar na expressão seno de 2x, como é que era a parada lá? Igual a 1. Parece que não tem como aquela equação chegar na B. Precisava fazer isso na prova? Não, já vi que eram as 4 falsas, eu marcava B e safe. Se não fosse a B, a questão ia ser anulada. Mas, eu vou te mostrar como é que chega aqui para a gente fazer o serviço completo, né? Rapaziada, tangente de x é seno
sobre cosseno. A gente pode escrever pela definição. E a cotangente é o contrário, né? É o inverso. É o cosseno em cima e o seno embaixo. Tudo isso igual a 2. Aplica ali o cruzado embaixo, fapo. Beleza? Para fazer frações, para facilitar. Seno vezes seno é seno ao quadrado. Cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. Cosseno vezes seno é cosseno vezes seno, né? Ou, se você quiser, escreve seno vezes cosseno, porque dá no mesmo. Tudo isso igual a 2. Agora aqui vai vir o pulinho, ó. Isso aqui, rapaziada, é igual a 1. Relação fundamental da trigo. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. E essa parte aqui de baixo, você passa para cá multiplicando. O que vai acontecer? Vai ficar 1 é igual a 2 vezes seno x, cosseno x. Eu não sei se você entendeu aqui a traquitana, a boniteza, a beleza disso aqui. Isso aqui é justamente o arco duplo do seno. Linda. Questão maravilhosa. E aí ela contraria aquela regra clássica que eu falo para vocês, que é correto afirmar que normalmente as questões ficam aqui nessa região, né? Aí ela foi boazinha e colocou na letra B, para você só fazer um teste e na segunda você matar. Mas ela não foi tão boazinha assim, porque a letra B, ela te obrigava a abrir essa equação de uma outra maneira. Você abria de um jeito e matava todas as outras 4, e o único jeito diferente você matava a alternativa certa. Beleza? Questão maneira pra caramba, cara. Surreal de boa. Show, Rapidão. Quer fazer algum comentário nessa daí? Não, é aquela questão mesmo que a pessoa tem que fazer. Ela resolve a equação, né? Dá para fazer por eliminação. Tá? Só uma observação. Na hora de resolver a tangente igual a 1, a solução fica na diagonal, né? Tangente igual a 1 fica o π sobre 4 mais κ, meia volta. Né? E não pega o quarto quadrante, né? E pega na diagonal. Π sobre 4 mais κ. Ah, tá. Eu espelhei pro lado errado. Pô, tá certo. Mais κ. Ali Não, seria o cosseno, né? Ali seria o cosseno. Aqui eu espelhei errado, gente. Foi mal. Aí a pessoa aí ela consegue resolver, acha a B por eliminação, que as outras não são, mas se alguém falar assim, eu fiz mais fácil fazendo seno por cosseno, mas quando você não sabe, ou você teve sorte, né, de ter feito isso e escrito a equação de outra maneira. Que a primeira ideia é, como a maioria das perguntas é em relação à solução, a gente quer logo achar a solução. Aí o cara coloca uma lá, perdida lá no meio. Não na hora que eu fiz a solução ali eu confundi. Aqui no quarto quadrante o cosseno é mais e o seno é menos. Aqui no terceiro que é menos para a divisão dá mais. Eu falei, mas eu usei o quadrante errado como exemplo. Aí fica π sobre 4 e mais κ, né? Sempre dando volta de 180, você cai numa solução. A equação trigonométrica é um negócio maneiro pra caramba, né, cara? Essa aqui é na manha, só para relaxar. Se os pontos A e B, C, A e B, C, você vem aqui, fazer um hack aqui para você, ó. Hack aí. Se os pontos aqui A, B, C, deixa eu fazer um colorido para você, né? Vamos fazer aqui um colorido. Tá aí? Tá lindo agora? Deixa um like aí, ficou bonito. Aqui eu tenho A, que vale menos 1 e 0. Eu tenho B, que vale 1 e 0. E eu tenho um C, que ele não falou quem é. X, Y, X e Y. São os vértices de um triângulo equilátero. Então, a distância de A até C é qual a distância de A até C. E está tirando onda com a gente, né? Porque se o triângulo é equilátero, os três lados são iguais. Se eu tenho A, tenho B, eu tenho condições aqui psicológicas de obter a distância de A até B. E a distância de A para B é a mesma de A para C. E de B para C. Eu não tenho que achar o ponto C, não há necessidade. Tá bom? Então, nesse caso, bem aqui, você vai fazer o seguinte esquema. Vai calcular a distância de A até B. Lembra da fórmula? Raiz de XA menos XB à segunda, mais YA menos YB à segunda. E o cara foi legal com a gente, viu? Muito legal. Parece parente. Distância de A para B, distância de A para B, raiz de x do ponto A, menos 1, menos x do ponto B, 1, mais y de A,
Y de A, 0. Y de B, 0. Não vai deixar o inimigo agir nessa hora. Tem gente que está doido aí para chegar e dizer pachaca, pachaca. Não pode, é um sinal de mais aqui, tem que resolver as potências. No momento que vai ficar uma coisa aqui que muita gente às vezes vacila. Tá bom? Então, olha lá, olha lá. Distância de A para B, deixa eu tirar esse hack. Distância de A para B é a raiz de menos 1, sinais iguais. Conserva o sinal e soma. O outro lado é 0, 0 a segunda. Fique sabendo que 0 a segunda é zerote e você não pode cortar aqui. Primeiro, faça a potência. Raiz quadrada de menos 2 a segunda vai ser 4. E raiz quadrada de 4 é o número 2. Eu não especifiquei qual é a unidade. Unidade de comprimento. Né? O C quer dizer centímetro, metro, qualquer unidade de comprimento. E a distância de AC é a mesma distância de AB, pois eu tenho um triângulo equilátero. Bem aqui entra aquela observação que eu falei, o Michael falou, bem aqui nesse final. Distância de A para B. Alguém assim, Murá, por que tu não cortou ali? Porque eu não quero errar a questão, né? Deveria ter colocado uma letra A menos 2 aqui, né? Vai que o cara, né, marca uma distância negativa, sei lá, acontece. Né? O cara tá tenso lá na hora, o cara chega bem aqui, o cara faz o quê? Pachaca, pachaca, menos 2. Mura, mas eu quero cortar. Quer cortar? Tá bom, vou permitir. Mas você tem que fazer um favor para a gente. Coloca um módulo. Porque aquela observação que a gente falou, raiz quadrada de x à segunda não é x, e sim módulo x. Basicamente, por esse motivo do x ser negativo, ter a possibilidade de ser negativo. E, cara, se for torar, ia dar menos 2, mas se é módulo, aí você sabe que a distância de AB vale 2 unidades. Então, cuidado com isso aí. E uma próxima é uma de lógica aqui, as questões são bacaninhas aqui. Sejam x, y, números reais, eu tenho x, y, números reais, tal que acontece o seguinte, o 0 é menor que x, menor que 1. Estou dizendo que o x está entre 0 e 1. Meio, 1/3. Pode pegar um exemplo. Se você não conseguir filosofar, pega um exemplo, pegar meio aqui para raciocinar. E y é maior que 1. O que eu posso afirmar em relação ao inverso desses números? A 1 sobre x e 1 sobre y. E aí é uma questão de experiência, se você já analisou na vida isso. Porque se eu tenho um número que está entre 0 e 1, quando eu inverto esse número, ele não diminui, ele aumenta. Eu não acredito. Pega 1/3. 1/3 é o número que está entre 0 e 1. Legal? Se eu pegar o inverso dele, quem é o inverso de 1/3? Responde aí no chat. Se o x, por exemplo, fosse 1/3. Se eu pegar o inverso dele, que é 1 sobre x, vai dar quanto? Vai dar 3. 3 é o quê? 3 é maior que 1. Então, a pessoa tem que saber que quando tem um mundo, né, um mundo estranho, um mundo entre 0 e 1, as coisas são estranhas entre 0 e 1. Né? Isso é sério. Né? Não é brincadeira, não. Não sei se você sabe, se você pega um número, né, normalmente, quando você pega um número e eleva ao quadrado, ele aumenta, não é isso? 5 ao quadrado, 25. 6 à segunda vai dar 36. Mas se você pegar um número entre 0 e 1, e se você eleva a segunda, ele não aumenta, ele diminui. Então, é um mundo estranho que acontece entre 0 e 1. Uma raiz quadrada. A raiz quadrada normalmente diminui, não é isso? Raiz quadrada de 144 é 12, né? Raiz quadrada de 81 é 9. Mas se você pegar um número entre 0 e 1, 1/4. Se você tirar a raiz quadrada de 1/4, vai dar meio, aumentou. É um mundo estranho, né? Um mundo entre 0 e 1. Então, toma cuidado que várias questões de vestibulares, concurso de modo geral, aparece esse número aqui e as pessoas não sabem que tem um mundo estranho entre 0 e 1. Tá bom? É igual um mundo estranho. Então, bem aqui acontece o seguinte, ó. Se eu tenho um número entre 0 e 1, o inverso dele vai aumentar, vai ser maior que 1. Então, primeira jogadinha era você saber isso aqui, ó. Opa, então meu número aqui
né? Quando eu fizer essa inversão, tá? Aceitar entre 0 e 1, ele vai aumentar ao invés de diminuir. Então, eu já posso ir eliminando aqui. Vamos eliminar algumas? Né? Por exemplo, não pode ser essa aqui, a letra A, está dizendo que o número ficaria ainda entre 0 e 1. Esse não estudou, que marcou a letra A, não assistiu a nossa live, não deixou o like da aprovação. Não pode ser a letra D, e o cara apelou com o número negativo aqui, tá viajando. Ah, já tenho aqui 50% de chance de acertar a questão. Né? É a B ou é a C. Mas, se eu tenho um número que é maior que 1, se eu fizer o inverso dele, eu falo assim, tenho 2. Se eu pegar o inverso, fica meio. Se eu tenho 5, pego o inverso, fica 1/5. O número fica menor, mas fica positivo. Então, eu posso dizer, porque positivo é maior que 0. Então, eu posso dizer que o 1 dividido por y vai ser positivo e, no caso, menor que 1. São os números entre 0 e 1, quando você inverter esse carinha. Então, eu chego à conclusão aqui que a minha resposta é a letra B, e aí acabou a sua questão. Então, é importante você saber isso. Uma questão assim de ter olhado os números, ter parado um dia para... Pera lá, estranho, né? Entre 0 e 1, se eu pegar o inverso, aumenta, né? Então, se eu tenho um número maior que 1, se eu pego o inverso, ele diminui, fica no intervalo de 0 a 1, ou seja, é positivo, mas é menor que 1. E essas coisas que eu falei, né? Podia ser a questão de potência, de você calcular uma raiz. Então, cuidado com isso aí. Vamos lá, pequeno gafanhoto, eu só queria falar aqui por que eu sou o rei das premonições antes da aula acabar, para você entender que, de fato, aquilo que a gente faz é muito certeiro, beleza? Olha esse bizu aqui que eu paguei no viradão do ano passado, falando de trapézio e isósceles. Cara, caiu exatamente a mesma coisa na prova para você calcular a altura. Olha essa questão aqui, ó. Quanto que deve ser adicionado 2009 ao quadrado para obter 2010 ao quadrado do nosso material? Exatamente a mesma coisa na prova, só mudando o número para 2022. E olha isso aqui, cara. Olha a questão da prova e olha a questão da aula. Irmão, é a mesma questão. Exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Você vai ver que a gente já fez isso mais de uma vez. Olha essa questão de probabilidade, ó. 4 homens, 4 mulheres, tem que escolher 3 pessoas e tem que ser um homem sorteado. A questão da prova é a mesma coisa, 4 militares masculino, 4 do segmento feminino. Mesma pergunta, questão de probabilidade que a galera passou perrengue aqui, ó. No nosso material tinham 2 parecidíssimas. Questãozinha de log de aplicação, também no material tinha 2 parecidas. E olha aqui, ó. Aqui, no ano anterior, olha a questão 159... que estava no material, e olha a questão da prova, a mesma. Agora olha essa daqui, ó. Olha lá, ó. PA, triângulo, que é o perímetro do triângulo, premonição ESA, a mesma questão da prova, cara. Olha o que os alunos dizem, cara. Olha lá, peguei o premonição e era o que faltava, 13/14 em matemática, cara. 45 de 50, 47 de 50, o cara passou na posição 80, beleza? Esse daqui, ó, gabaritou matemática, premonição ESA ajudou, beleza? Esse tinha ido de 5, foi para 11, só agradecendo pelo curso. Cara, e agora a sua decisão é, ou você tá no meu time ou você tá jogando contra quem tá no meu time, cara. E eu quero te fazer um bizu insano, que é o seguinte, ó. O curso Premonição ESA, ele é o curso de revisão focado nos assuntos mais importantes de reta final, cara. Você tem acesso ali a simulados completos com 50 questões, revisão de matemática, português, literatura, história, geografia e inglês, mais de 2.000 questões para reta final, acesso ao material por 6 meses e normalmente o Premonição ele é R$ 147,00 ou 12 de 14,70. Só que eu vou facilitar a tua decisão, eu vou te dar um desconto e ele vai sair por R$ 97,00 com o cupom Material30, cara. No material já tá o link, clica e aproveita, porque, irmão, não tem material tão bisurado quanto o nosso, você viu aí, para você estudar para a reta final. Então já baixa o material, vai no link que tá lá, aproveita a condição. Eu te vejo na próxima aula do Premonição. Valeu!